Fala galera, beleza? Continuando nossa aula de pilar aí, tá pessoal? Falando sobre o terceiro pilar, que é o pilar do operacional, o pilar da técnica, tá? O pilar da técnica, pessoal, ele pode ser diversificado de várias formas. Não existe uma forma perfeita que vai garantir 100% da assertividade sua no mercado, em qualquer que seja ele, tá beleza? Então, os traders, né, em geral, escolhem suas técnicas, aprimoram suas técnicas e fazem, como eu sempre digo, né, fazem o que gostam, o que se sente melhor em fazer, se tornam mestres naquilo, tá? Então, se a pessoa gosta de um tipo de operacional, ela acaba se adaptando àquele tipo de operacional, acaba intensificando aquilo e sendo o melhor possível naquele tipo de operacional, tá? O pilar operacional, tá, pessoal, são as técnicas de análise que o pessoal utiliza no gráfico para conseguir ser assertivo em suas operações, tá? E o que é uma análise gráfica, tá? No manual da consistência, eu vou ensinar para vocês a minha forma de analisar o gráfico. Ela já ajudou muita gente, ajuda muita gente até hoje. E é uma forma, não é difícil, é simples. No começo você vai ter vamos dizer assim, uma dificuldade para aprender, mas com o tempo e a prática, e quando você começar a aprender, vai ser igual andar de bicicleta, vai ser tranquilo. Você vai aprendendo e cada vez você vai aprimorando mais. Eu não tenho uma técnica única, eu sou um analista gráfico. Então, o que eu utilizo no gráfico não é apenas uma técnica. Eu entendo e conheço a movimentação gráfica e o que eu faço é leitura do gráfico, tá? Então eu sou um grafista, eu faço a leitura do gráfico. E com que base que eu faço isso? Eu faço a leitura do gráfico em base em figuras, em base em formatos, tá? Eu utilizo técnicas de reversão, de impulsão, de exaustão, formas de pullback, retração do preço, alvos. Então é a forma mais simples de analisar o gráfico. Acredito eu que é a mais fácil de ser dominada em curto prazo, tá? Mas, pessoal, como eu sempre falei para vocês, né, eu não tô aqui para iludir ninguém. Essa parada de ser simples, ser fácil e ser rápida, ela vai demandar muito da própria pessoa para aprender, tá? O professor ele vai estar ali para direcionar vocês e vocês que vão absorver e soltar tudo aquilo, né, que vocês têm o potencial para soltar, tá beleza? Então, o que é análise gráfica? Pessoal, análise gráfica é isso aqui, ó. É análise de tendência, análise de Fibonacci, análise de LTA, LTB, suporte e resistência, padrão de candle, canal, acumulação, distribuição, tudo isso que eu vou ensinar para vocês no manual de consistência, tá? Então, quando você pega o gráfico e analisa os formatos dele, analisa as movimentações, isso é ser um analista gráfico, tá? De forma geral, tá beleza? Então, análise gráfica é isso. E tem outras formas de análise, tá? Tem diversas outras formas. Análise gráfica, tá? Às vezes as pessoas se focam assim, análise gráfica, Aleph, é a chave para tudo. Se eu aprender análise gráfica, eu vou conseguir tirar dinheiro do mercado, independente de qual seja. Olha, você vai entender muito do mercado analisando ele. Você vai conseguir performar bem, mas você precisa de outras ferramentas, que eu vou passar mais à frente, para você conseguir desempenhar o seu melhor, tá? Somos seres humanos, né? Somos seres humanos, somos falhos, tá, pessoal? Então, independente do quanto você saiba, vai parecer às vezes que não é o suficiente, tá? E tem um livro muito importante para quem está começando a analisar o mercado, começando a querer ser trader, que se chama Trading the Zone, a atitude mental do trader de sucesso. Tem um trecho que ele fala a seguinte passagem, ó, existe uma coisa chamada buraco negro da análise, que quando a pessoa não consegue performar bem no mercado, ela começa colocar todas as forças dela no que? Na análise gráfica. Ela acredita que a forma dela ficar consistente é entender, estudar mais e mais e mais de análise gráfica. E não é isso, pessoal, que vai fazer virar a chave de vocês. Eu não estou ignorando esse pilar. Eu não estou falando que ele não é importante. Com certeza é muito importante. Nenhum pilar é mais importante do que o outro. Mas vocês têm que entender que são três. E os três estão andando juntos para conseguir trabalhar e fazer com que você tire dinheiro do mercado, tá beleza? Então não adianta ser bom no operacional e ruim no gerenciamento e ruim no mindset, tem que ser bom em todos, tá? A profissão trader é uma profissão de alta performance, ou seja, ela exige que você performe da melhor forma possível, tá, pessoal? Então a análise gráfica é a chave de tudo? Não, definitivamente não é a chave de tudo, tá beleza? E o que é uma análise fundamentalista, tá, pessoal? A análise fundamentalista é uma análise de eventos, de notícias. Porque como a gente opera um gráfico de Forex, tá, espelhado dentro de uma corretora,
dentro de uma plataforma, um servidor interno, eles pegam o gráfico, copia pra gente. Então, o gráfico que a gente opera é o gráfico de Forex, a não ser quando tem aberto esse gráfico aqui, ó, tal de OTC. Quando tem aberto o gráfico chamado de OTC, já não é um gráfico espelhado do Forex, é um gráfico criado dentro da própria plataforma. Então é um gráfico criado dentro da corretora, tá? Como a gente opera esse gráfico de Forex, várias coisas podem movimentar esse gráfico, muita coisa pode movimentar ele, inclusive eventos e notícias que acontecem lá fora. Se tem um evento acontecendo, se tem um discurso de alguém, se o preço do petróleo nos Estados Unidos aumenta ou diminui, se os estoques deles aumentam ou diminuem, tá? Se tem um problema com a China, se tem um problema com a Rússia, tá? Se tem um problema na União Europeia, principalmente, no dólar australiano. Então, acaba que com isso, movimenta o gráfico daqui. E eu vou passar para vocês algumas plataformas, tá? Para vocês conseguirem entender melhor aonde vocês podem ver onde e quando essas análises fundamentalistas vão atrapalhar. Então, o que é uma análise fundamentalista? A análise fundamentalista é a pessoa que não se preocupa muito com a análise gráfica e sim mais com a análise fundamentalista. Fundamentalista é a análise de notícias e eventos. Então, a pessoa trabalha com essas notícias e com esses eventos, tá? Trabalhando na desvalorização e valorização das moedas com base na especulação dos eventos, tá? Funciona? Com certeza funciona. Nenhuma técnica é mais ruim que a outra, tá beleza? Então, continuando aqui. E o que é uma análise técnica, tá, pessoal? Uma análise técnica, assim, eu poderia dizer que é uma análise exclusivamente de indicadores, tá? Como se fosse, aqui nesse par que eu abri para vocês e coloquei um exemplo. É um indicador chamado RSI, um tal de volume, outra banda de Bollinger, outra de fractal. E tem pessoas que operam, né, com base nisso. Então, ela não se preocupa muito com a análise gráfica, tá? Análise de candle, de tendência. Ela se preocupa mais com o que os indicadores estão indicando para ela, tá beleza? É um tipo de análise ruim, Aleph? Não, não é um tipo de análise ruim, pessoal. Só que você está dependendo de uma ferramenta para fazer suas entradas. É isso que é a diferença, tá? Já quando eu, analista, me preocupo com a movimentação gráfica, a leitura do preço, o que pode acontecer com ele, né? Porque operar é como se fosse jogar um xadrez. Você tem que saber o que pode acontecer mais à frente para você poder se posicionar, tá? Então, já o analista que utiliza indicadores, nem sempre, tá? Às vezes ele fica cegamente confiando em um indicador. Eu também vou passar para vocês alguns indicadores que eu utilizo para poder ajudar você na análise gráfica, mas é uma ferramenta à parte, sabe? Não é uma exclusividade, não é uma coisa super necessária, é uma coisa para uma tomada de decisão, alguma coisinha que você pode conciliar a análise gráfica com a técnica, tá beleza? Então essa é a análise técnica, tá bom, pessoal? Isso é muito importante, eu estou falando para vocês, você está ciente do que é cada tipo de análise, tá bom? E qual que é a melhor? Isso aqui que eu quero falar para vocês, essas letras grandes aqui, ó, essa frase grande. Qual a melhor técnica para operar opções binárias? Olha, eu já disse que a técnica não é tudo, tá? E não existe, pessoal, melhor técnica. Vocês vão ver por aí diversas estratégias, diversas formas de analisar o gráfico. No fundo, é todo mundo a mesma coisa, só que falam de linguagem diferente, tá? O que eu vou passar para vocês nesse curso, muito mesmo daqui, é uma linguagem universal, tá? Onde é utilizado, no mundo inteiro, tá beleza? E vamos lá, eu não estou dizendo que as minhas técnicas, os meus formatos de análise são os melhores, porque eu não posso falar que eu sou melhor que ninguém, mas, pessoal, pensa comigo, o gráfico movimenta de acordo com a maioria. Claro que a minha visão pode ser a mesma visão de fulano, só que ele fala de uma forma diferente, tá? Talvez enxerga de um formatinho diferente, mas com o mesmo propósito da minha análise. Vocês estão me entendendo? Então, com o que eu vou passar para vocês, vai dar para vocês entender melhor essa leitura de gráfico, que para mim que é o essencial, tá bom? Então, por onde começar a entender tudo isso, tá? A gente já está começando, a gente está trocando essa ideia, tá? Você já sabe o que é uma corretora, né? Você já sabe o quanto que é arriscado, o que que tem por trás desse mercado. Vocês sabem que a pessoa tem que performar bem, tem que se dedicar, que não vai ser do dia para a noite, tá? Então, por onde começar, tá? Vamos lá. Primeiro, na cabeça da gente, a gente tem que colocar um propósito do que tem que fazer. Qual que é a meta? Qual que é o propósito? O que eu vou buscar? Por que que eu estou querendo operar? Por que que eu estou querendo fazer isso? Muitas das pessoas vai dizer assim, eu quero começar, o meu propósito principal é ganhar dinheiro, tá? Mas isso é uma ilusão que a corretora passa para você nos anúncios ou que alguns marqueteiros vendem para vocês
falando que com a técnica dele vai ficar muito mais fácil, vai ficar simples ganhar dinheiro, tá? E acontece, pessoal, que não é assim que funciona, tá? Toda pessoa tem um tempo certo de desenvolvimento. Eu já vi aluno desenvolver com 6 meses, eu já vi aluno com 2 anos ainda não conseguir ser consistente. E eu já tive aluno que hoje eu até considero mais analista que eu, mais foda nas análises que eu, e ainda não é consistente porque não dominou os outros pilares. Então, pessoal, é complicado, tá? E por onde começar? Primeiro, defina seu propósito. O que eu quero, porque eu quero. Depois de definir o que eu quero e por que eu quero, tá? Você vai definir como você vai chegar nesse objetivo seu. Você vai definir o objetivo, vai traçar metas e vai entender como que eu vou conseguir chegar nesse patamar onde eu quero chegar, tá? Que é tirar uma renda extra, que é viver disso, tirar um dinheiro fixo aí todo mês, tá bom? Que não é uma coisa fácil, mas também não é impossível, tá? Então, definindo suas metas, seus objetivos, falando para onde você quer ir, como você vai ir, é apenas começar, tá bom? É estudar todo dia, pelo menos 1h30 por dia, é todo dia operar, não é na conta de treinamento, é com valor depositado mínimo. Assim que vocês começarem a entender como que funciona o gráfico, começar a entender como que funciona as análises, começar a saber fazer alguma coisa, já vem o depósito mínimo, que é o mínimo, o valor mínimo, tá, pessoal? A mensalidade de um curso técnico vocês vão pagar para vocês poderem estudar e operar na corretora. Então, depositou esse valor mínimo, é operar, tá beleza? Com valor mínimo, entradinha mínima, sentindo o draminha do mercado, sentindo o sentimento que o mercado te oferece ali, que você vai ter que saber se controlar, a sua ganância, os seus medos, a sua raiva, a sua vontade de ser vingativo com o mercado, tá? E isso tudo, pessoal, vai fazer com que vocês desenvolvam, tá bom? Então, a conta demo vai servir. Dá para servir. Primeiro, opera na demo ali um pouquinho só, para você descobrir as ferramentas, saber marcar, saber dar put call, entendeu? Depois já passa para a conta real para você já começar a aprender a gerenciar, tá bom? Vou passar para vocês um gerenciamentozinho simples aqui para vocês fazerem a trajetória de vocês. E isso aí vai ser, excepcional. Tranquilo demais, muito bom mesmo, tá? Então comece a entender por isso. Objetivo, foco, né? Direcionamento, vamos para cima, tá bom? Não perde tempo, tá? E em quanto tempo eu vou poder colher os frutos? Como eu disse, eu tive aluno já que com 6 meses já conseguiu tirar dinheiro, né, consistentemente do mercado. E tive aluno que está com menos tempo, só que não ficou consistente. Tem mês positivo, mês negativo, aí descontrola, perde muito, ganha, entendeu? Desse jeito. Então, pessoal, tudo tem seu tempo. Cada pessoa é diferente. A gente tem 5 dedos na mão e todos eles são diferentes, não é igual. Toda pessoa é diferente uma da outra. Toda pessoa vai ter um tempo de desenvolvimento, vai ter um tempo aí para poder amadurecer aqueles frutos e poder colher. Ninguém vai poder colher o fruto verde se não acabar desperdiçando, concorda? Então, pessoal, tudo tem seu tempo, né? Digo para vocês não ter pressa, ter calma. Primeiro entender onde vocês estão entrando, que não é tão fácil, não é tão simples assim, tá bom? E que as coisas vai demorar um pouquinho para pegar no tranco, mas assim que começar a aprender a pedalar a bicicletinha, nunca mais vocês vão esquecer, tá certo? E tudo vai dar certo. Tem que confiar em vocês, tem que ser positivo, né? Positivo nas suas atitudes, nas suas palavras e não desistir dos seus sonhos, tá bom? Essa é a visão principal aí, tá? Que eu, assim, acredito que ajuda demais quem quer começar agora, tá bom? É ter calma, paciência e fazer as coisas sem ganância, fazer as coisas pensando no propósito certo, estudar, tá bom? Primeiramente, antes de depositar R$1.000 na corretora e me perguntar quanto que dá para fazer com 1.000. Tá? Essa é a pergunta da pessoa que cara, 99% de certeza que terceiro mês de perca dela, ela já não vai mais entrar no mercado, tá? Então, pessoal, a pergunta correta não é quanto que eu consigo fazer com tanto, mas o que eu preciso fazer para conseguir tirar tanto do mercado. Qual o nível de experiência e de conhecimento que eu tenho que ter, de controle emocional, de controle financeiro que eu tenho que ter para conseguir tirar 1.000 do mercado, entendeu? Uma pergunta não é com 100 eu faço 1.000, com 1.000 eu faço 2.000. Não, a pergunta é como que eu consigo fazer 1.000? Como que eu consigo fazer 2.000? Entendeu? Essa é a visão, tá, pessoal? Então, estou aqui para ser realista com vocês, estou aqui, para ajudar vocês, né? E não vou deixar ninguém para trás, tá beleza? Estou a fim de ensinar tudo o que eu sei, devagar, em vídeos, tá? Para vocês não poder se perder, querendo entender tudo de uma vez e acabar não entendendo nada, principalmente o propósito das coisas, tá? Porque se você não tem um propósito, com certeza o seu objetivo ele vai estar bem falho, tá? Se o seu objetivo for só ganhar dinheiro, não vai dar certo, tá bom? Tem que ter um objetivo mais forte que isso, tá beleza, pessoal? Então tamo junto, um abração, deixa o like, compartilha, né? Se inscreve no canal quem não é inscrito e tamo junto, amanhã tem vídeo novo, abração, forte abraço.